Júlio, até Manda aí. pegando, né, a questão da guerra do Irã, você crê que os Estados Unidos, caso fizesse algum tipo de intervenção, porque isso vem sendo alardeado pela mídia americana, algum tipo de incursão, você acha que os Estados Unidos teriam sucesso nessa incursão territorial do Irã, em caso de Falando uma invasão boots on the terrestre? ground? É, um boots on the ground ali? Um boots on the ground, né? Olha, Marcílio, tudo, tudo que gira em torno da execução de uma operação dessa gira em torno da força política que você tem em casa, da vontade política que você tem em casa, que inclusive tem que refletir a vontade da população. Hoje, uma ação dessa é extremamente reprovável pelo público dos Estados Unidos. A maioria das pesquisas está mostrando isso. E para você quebrar a casca do ovo que é o Irã hoje, você vai ter que usar um efetivo, uma força maior do que a que está sendo comprometida, pelo menos até o momento, né? Muito se falou aí de se mover a divisão paraquedista 82 para o Oriente Médio, mas não, foi uma brigada, um efetivo que é, assim, um quinto do valor da divisão, que foi para o Oriente Médio. Aí você tem um grupo expedicionário de marines, né, de fuzileiros navais, que também é diminuto, é de efetivamente 1.200 fuzileiros de combate, né, de linha de frente. Então não se realiza uma invasão dessa proporção num país desse tamanho, com essa extensão, com esse número de tropa tão pequenininho. Você teria que comprometer muito mais gente, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a Operação Tempestade do Deserto, que foi a invasão do Iraque em 1991, você vai ver que realmente é uma fraçãozinha, é cerca de 10% da tropa que foi utilizada na época, e na época era uma coalizão de verdade, né? A gente teve tropa francesa, britânica, a gente teve tropa de outras nações que efetivamente colaboraram com os Estados Unidos para a invasão do Iraque. E hoje todas as tentativas do Trump de aliciar aí alguns parceiros para essa operação falharam, né? Falharam assim redondamente. Todos eles negaram, exceto, digo eu, aí o Emirados Árabes, que disse que iria cooperar com a tentativa de abertura do Estreito de Hormuz. Mas, para não ficar fazendo muito rodeio aqui, eu acho que eles têm poderio para isso, eles têm poderio para chutar a porta e entrar no Irã? Tem. Porém, isso não vai ser tão suave quanto foi no Iraque, devido à própria natureza do terreno do Irã. A natureza do terreno do Irã se assemelha muito ao que os Estados Unidos enfrentou na Itália na Segunda Guerra Mundial. Se assemelha muito ao que a própria Força Expedicionária Brasileira enfrentou na Segunda Guerra Mundial, cordilheira. E eles nunca mais enfrentaram combate de cordilheira dessa natureza, né? A gente pode dizer que a Guerra da Coreia também teve um terreno similar, sim, porém a própria linha de ação norte-americana daquela época não era de invasão, era simplesmente de segurar uma linha. Então, uma resposta mais simples tem chance, mas com uma força muito maior do que a atual. E, Júlio, outro ponto importante, o Trump, ele anunciou que ele vai dar uma declaração hoje às 22 horas. A Caroline Leavitt, a porta-voz do Trump, falou sobre isso. 3 presidentes hoje vão fazer pronunciamento. Da Austrália, ele e mais um, né? Uma coisa meio inédita aí para ver como tá o mundo. Então a galera tá sobre aviso. Exato. E especula-se muito que ele possa fazer algum tipo de declaração de vitória e pouco a pouco anunciar de 2 a 3 semanas a retirada das tropas, né, da região do Irã. Você julga, o que você julga que seria uma vitória para os Estados Unidos nesse conflito do Irã? Porque alguns analistas analisam que os Estados Unidos estão sendo derrotados, outros analisam que pela destruição ou pelo comprometimento de parte do setor militar iraniano é uma vitória para os americanos. Você julga que os Estados Unidos estão vencendo essa guerra? Eu acho, cara, que vitória. O pessoal adora falar lá no canal, sempre que a gente discute Vietnã, que o Vietnã foi uma derrota política, mas uma vitória militar, né, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ganharam todas as batalhas, mas perderam a guerra do Vietnã. Olha só, não tem nenhum país do mundo que é regido pelas Forças Armadas. É claro que existem ditaduras aí que são militares, mas aí os militares se convertem em governo, não é o contrário. As Forças Armadas sempre são uma casta dentro daquela sociedade, elas não são topo da sociedade.
Então, quando você fala de emprego militar, você está necessariamente falando de um reflexo do político, do campo político. Ou seja, o Vietnã foi uma derrota para os Estados Unidos em todos os campos, não foi só no político e o militar venceu, não, foi em todos os campos. A mesma coisa a gente pode observar, está se configurando, eu não vou dizer que vai acontecer, porque eu não tenho bola de cristal, mas está se configurando nesse momento uma situação semelhante. Os militares norte-americanos não sofreram derrotas materiais, não sofreram derrotas em batalha, nada disso. Mas, politicamente, a plataforma do Donald Trump está sim sofrendo uma derrota. E, portanto, isso vai refletir nos próprios militares. Sabe? Então, ao mesmo tempo que a pujança militar dos Estados Unidos é tamanha que realmente eles impuseram uma derrota material ao Irã. O Irã, cara, basta você pegar qualquer gráfico desses aí, seja dos Emirados Árabes, do Catar, da Arábia Saudita, de Israel, você vai ver o decréscimo no número de lançamentos diários de foguetes e de drones, o decréscimo. Então, é um decréscimo bem grande. Então, você está vendo claramente que eles estão tendo dificuldade em repor as perdas, em ampliar e manter o Israel sob ataque, por exemplo. E apesar de que se alardeou bastante nas primeiras semanas, nos primeiros dias da guerra, de que a munição dos países do Golfo antimíssil estava acabando, ela continua até hoje, ela está lá até hoje, né? E a mesma coisa com Israel. Então, o Irã sofreu um bocado nessa guerra. Com certeza, a infraestrutura deles hoje, pelo menos a infraestrutura de defesa, né? Porque aparentemente os Estados Unidos vêm poupando a infraestrutura básica de energia, de água, para a vivência da população iraniana, está realmente muito aquém do que estava no dia 28 de fevereiro. Então, o que seria uma vitória para o Donald Trump? Ele alardear que ele, né, na melhor acepção aí de uma lembrança do Curtis LeMay, ele levou o Irã de volta para a Idade da Pedra, né? Foi o LeMay que falou isso sobre o Camboja, né? Vamos levar eles de volta para a Idade da Pedra, só com bomba. Então, foi algo semelhante que ele fez no âmbito da defesa do Irã. Mas, politicamente, o Irã conseguiu não dar a vitória exatamente por se negar a ser derrotado, né? Ele nega a vitória ao inimigo por negar-se a ser derrotado, mas ele não vence a batalha. Eu não sei se fica claro isso para todo mundo que escuta, mas são duas coisas, né? O Irã realmente não tem capacidade de vencer militarmente os Estados Unidos? Não, mas ele tem capacidade de negar a vitória aos americanos, simplesmente se mantendo e controlando os ativos que ele tem ao redor dele, notadamente o Estreito de Hormuz, a infraestrutura de escoamento de petróleo própria na ilha de Kark e também nos estados do Golfo, e eu acho que a mais importante, que a gente pouco fala, né, a estrutura de dessalinização da água dos países do Golfo Pérsico. Júlio, outro ponto importante, a mídia americana vem alardeando bastante, até o Trump fez uma convocação com lideranças de empresas do setor bélico americano, que a utilização, os ataques que o Irã fez, até com os Shahed, drones que são muito mais baratos, comprometeram o sistema de defesa no sentido que eles estão se esgotando. Se eu não me engano, os números eles são próximos de, em 3 dias ou 4 dias, quase 800 ali dos sistemas Patriots, eles foram utilizados. Os mísseis Tomahawk também, aparentemente com uma certa escassez. Você acha realmente que isso pode comprometer o setor de defesa dos Estados Unidos? E outro ponto importante também, há uma preocupação muito grande, porque grande parte desses equipamentos, eles dependem de insumos que vêm da China, que são os minerais terras raras, e eventualmente a China poderia até sancionar, por exemplo, materiais de possível uso duplo, finalidade militar. Você acha que coloca os americanos em perigo, essa escassez de material? Olha, certamente sim, né? Mas eu não estou dizendo que esse perigo é imediato. Muito pelo contrário. Eles têm uma reserva estratégica larga. A gente realmente não tem uma noção clara de quão larga ela é, apesar de que existem alguns levantamentos.
O que aparenta até o momento é que vem sendo mantido sob controle, dado que os ataques aos pontos de lançamento, às bases de mísseis, às fábricas de drones, vem reduzindo o número de drones e, portanto, mantendo aquela taxa ali de equivalência diária, né, entre defesa e ataque. Mas, cara, com certeza é algo que é insustentável no longo prazo. Porque você está falando de um míssil de, não sei, alguns milhões de dólares contra um drone de 50 mil dólares. E algumas fontes dizem que os Shahed, que são fabricados no Irã, eles custam cerca de 10 mil dólares, né? 50 mil seria o preço de exportação. Então, a gente está falando de uma arma realmente muito barata. Não é uma arma extremamente eficaz individualmente. Não sei se vocês já discutiram isso aqui no jornal, mas não é uma arma especialmente eficaz individualmente. Ela é uma arma meio burrinha, inclusive, porque ela voa devagar, ela tem uma pequena ogiva, não é suficiente para fazer um grande estrago em nenhum alvo em particular. Problema é que são muitos, exatamente pela facilidade de construção, né? Usam motorzinho de gasolina, cópia do motorzinho alemão de hobby aeronáutico. Né? Então você está falando de uma aeronave que não custa nada para produzir, portanto pode ser lançada às centenas, né, todos os dias, e também de qualquer ponto, quase que literalmente de qualquer ponto. Se vocês já viram vídeos iranianos aí de lançamento desses drones, eles podem ser lançados da traseira de um carro, de um ponto de montagem no meio do deserto, de diversos locais. Então, o que a gente está efetivamente vendo? Essas redes de defesa dos países do Golfo israelenses derrubando cerca de 90% dos drones, que é uma taxa altíssima, né? Você derruba 90% de tudo que você envia contra seu inimigo, você está causando pouco dano. Mas, numa época em que cada dano é reportado prontamente nas redes sociais e multiplicado, né, isso tem um valor muito alto, porque os outros 10% vão atingir um alvo. Né? Eles são muito precisos porque eles usam GPS. Então, cada um desses drones que passa gera um dano que é repercutido nas redes sociais e, portanto, causa impacto no apoio popular à guerra nos Estados Unidos, em Israel, no mundo inteiro. Né? Então, é uma arma que causa um efeito muito maior do que a própria ogivinha de 50 quilos que ela tem, né? A gente tem que analisar isso, cara, com base na importância do domínio de informação para a guerra. O domínio de informação é o último domínio do modelo de camadas da guerra, né? Mas ele, na verdade, não fica só em cima nesse modelo de camadas, ele permeia todas as camadas, o que significa hoje que quem domina a informação tem a possibilidade de dominar o próprio desfecho do conflito. Né? Então, em países ocidentais que são democráticos, no qual a população tem a capacidade de ir até o seu representante eleito lá, seu congressista, seu deputado, seu senador, e cobrar do cara que aquela situação seja mudada, é muito mais fácil de você dobrar a vontade política dos Estados Unidos ou, né, de Israel. E, Júlio, minha última pergunta, rapidinho, eu prometo. A gente teve algumas movimentações dos membros da OTAN. Por exemplo, a Espanha negou tanto o uso do espaço aéreo como das suas bases. A Itália também impediu que as suas bases fossem utilizadas, né, pelos Estados Unidos. A França também fechou o espaço aéreo para militares americanos, aviação americana. A gente teve um movimento bem importante dos Estados Unidos pedindo para que os Patriots da Polônia fossem deslocados para o Oriente Médio. E a Polônia também rejeitando, alegando que não, vai ser utilizado para defender a OTAN. E os Estados Unidos, né, o Trump hoje chamando a OTAN de tigre de papel e até considerando sair da organização. A gente sabe que, por mais paradoxal que possa parecer, o Marco Rubio, enquanto era senador, ele conseguiu aprovar uma proposta que o presidente não pode sair de maneira unilateral da OTAN. Precisa também de autorização de 2/3 do Senado. Acho que não vai acontecer, porque mesmo que todos os republicanos votem sim por uma eventual saída da OTAN, os democratas bloqueariam essa medida, né? Mas, você acha que
o que significa isso para o futuro da OTAN? Você acha que de fato os Estados Unidos podem acelerar um processo de racha da OTAN? Você acha que pode ter algum tipo de ruptura entre Estados Unidos e Europa? Ou é uma coisa só do governo Trump? Eu enxergo isso como uma coisa do governo Trump, sabe? Os Estados Unidos, desde o começo dos anos 50, desde o choque da batalha do reservatório de Chosin, né, na Guerra da Coreia, ele decidiu por ser uma força global. Ser uma força global significa ter bases ao redor do mundo. É por isso que os Estados Unidos adoram fazer acordos com países, diversos lugares do mundo, para estabelecer uma base ali, dar alguma vantagem, mas estabelecer uma base. Hoje os Estados Unidos têm bases até ou já tiveram alguns anos atrás, até bases em ex-repúblicas soviéticas, cara, que é o caso do Quirguistão, por exemplo. Então, e a gente vê que hoje aqui na América do Sul, né, vem alguns acordos sendo fechados para ampliação dessas bases, inclusive. E aí você tem bases que são grandes elementos para o esquema de logística global dos Estados Unidos, como, por exemplo, Ramstein, na Alemanha. A base aérea de Ramstein, ela é central para o deslocamento de tropas do CENTCOM, né, que é o Comando Central no Oriente Médio, para os Estados Unidos. É lá em Ramstein que fica o grande hospital militar norte-americano, que, por exemplo, fez o tratamento inicial de todos os feridos da guerra no Iraque e no Afeganistão, antes de enviar esses caras para os Estados Unidos, né? Dá uma ajeitada neles para não ficar tirando esses caras todos retalhados em aviões lá nos Estados Unidos, né? Então, o governo Trump, ele vem, né, agora assumiu o segundo mandato, né, há 2 anos, ele vem desafiando a OTAN, por quê? Porque a OTAN já se encontrava, desde o governo Biden, bastante comprometida com a Ucrânia. E a OTAN europeia, ela vê a guerra na Ucrânia como uma ameaça existencial, cara, mas os Estados Unidos não veem como uma ameaça existencial. O Trump sempre teve uma boa relação com Putin, e então esse relacionamento pessoal, essas opiniões pessoais se colocaram no meio dessa relação com a OTAN. E qual que é o ente mais prejudicado no mundo nesse momento? Ou vamos dizer, o grupo de entes mais prejudicados no mundo nesse momento é justamente a Europa, né? São justamente os países da OTAN, né, que são aliados militares formais dos Estados Unidos, mas desde o começo da guerra estão sancionando o petróleo russo com apoio norte-americano, né, estão contando com essas sanções para poder estrangular a economia russa, e agora o Trump tirou as sanções do petróleo russo, né? Então, da mesma maneira, são os europeus que perderam a energia barata do petróleo, do gás russo, e hoje tem que comprar gás liquefeito de outros países, né? E estavam comprando gás liquefeito do Catar. E agora todo esse fornecimento de gás está ali sob, né, ameaça de sequestro pelos iranianos, né, no Estreito de Hormuz. Então são eles que estão pagando cada vez mais caro pela energia, não os norte-americanos, que agora têm acesso direto aos produtos petroquímicos da Venezuela, por exemplo. Então, eu enxergo isso como uma crise de plataforma de governo, não uma crise entre estados, tá? Porque eu creio que ainda, se você for contar com os outros parlamentares, os republicanos e também os democratas, você não vai encontrar um apoio muito grande a uma ruptura com a OTAN, né? É exatamente o que faz os Estados Unidos serem fortes hoje, é o apoio dos países europeus, tanto de material, mas principalmente logístico. E daí, uma ruptura com a OTAN vai fazer o quê pelas bases norte-americanas na Europa e no restante do mundo? Como é que agora eles vão realmente se deslocar pelo globo com a facilidade que eles se deslocam hoje? Com a infraestrutura que eles já estabeleceram durante 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, como é que eles vão utilizar essa infraestrutura hoje? Então eu acho que o prejuízo em sair da OTAN, em romper relações com os países europeus, é bem maior do que tentar fugir, né, da atual situação e botar panos quentes nela.